Olá, por que metálica leve? Ou para quem quer mostrar que é gourmet, light steel frame não vai ser um sistema comum no Brasil. Primeira coisa é que estrutura metálica leve não é um sistema comum no primeiro mundo, ok? Muitas vezes o sistema de metálica leve é vendido como steel frame, é o que usam nos Estados Unidos, o que não é realidade, ok? Apesar de existir obras desse tipo nesse sistema lá, tá? A ideia é incorreta, tá? Só que as pessoas falam em inglês e acham, nossa, como é inglês deve ser verdade, né? Ninguém mentiria em inglês, quando na verdade não é o padrão lá, tá? O sistema mais comum, se a gente for pensar primeiro mundo, dentro da anglosfera é madeira leve, ok? E também tem no norte da Europa, fora da anglosfera, também é madeira leve. Já no sul e leste europeu, a alvenaria ou madeira com alvenaria é o mais comum, tá? Sendo que é muito comum a construção onde é feita alvenaria no subsolo ou no térreo e acima madeira leve, ok? Isso que é o padrão que a gente vê em casas pelo primeiro mundo, ok? Por que que eles não usam metálica leve, sabendo que é um sistema inovador, incrível, perfeito e sem nenhum defeito? Que é o que você vê muitas vezes pessoas vendendo isso no Brasil. Porque não é um sistema inovador, incrível, perfeito e sem nenhum defeito. Ok? Se você já tomou vergonha na cara e aprendeu inglês, algo necessário para um profissional, ainda mais se você quer falar steel frame, ok? Se você quer vender sistema como se fosse comum no Brasil, eu recomendo assistir esse vídeo aqui, ó, Block Strong, tá? É um vídeo lá da Flórida, ok? Só pesquisar esse texto aqui no YouTube, ok? E você vai perceber que eles estão falando exatamente o contrário, ok? É, construtores da Flórida estão falando o quê? Esse sistema leve traz muitos problemas. Vamos usar alvenaria para durabilidade, eficiência e várias outras questões, ok? Então entra a questão que lá eles vendem alvenaria como uma novidade, tá? Essa é a primeira questão. Próximo, por que que o primeiro mundo não usa só metálica leve? Porque eu falei que não é um sistema perfeito, sim, não é defeito, mas por que que não usa então? Quais são os defeitos? O primeiro defeito é o custo, tá? E aqui eu vou deixar claro, eu não estou dizendo que o Gilberto que mora no Brasil e que tem mentalidade de terceiro mundo e que é brasileiro acha que é muito caro. Não! Eu estou dizendo que o Gilbert, lá dos Estados Unidos, ok? Ele também acha muito caro, ok? Tá? Mesmo o pessoal que ganha em dólar, que ganha em libra, que ganha em euro, ainda acha muito caro, tá? E não compensa para eles que ganham em dólar, libra ou euro. Ok? Em países onde o PIB é 3 vezes, 5 vezes maior que o Brasil, ainda assim, PIB per capita, né, no caso, ainda assim é um sistema raro porque é muito caro. Ok? E por qual motivo metálica leve é caro? Muito simples. Porque o aço é o material mais nobre. Apesar dele possuir maior resistência por área, ele também é o que mais cobra por essa resistência, tá? E entra a questão que, quando ele substituir madeira leve por metálica leve, o custo vai aumentar, quando a gente compara na mesma resistência, tá? É outra mentira que é falada que, metálico, a estrutura de aço, então ela é mais forte, porque o material é mais forte. Não necessariamente, porque é mais forte, mas se usa muito menos material, ok? Então, não é uma, na prática não existe essa diferença, ok? Qualquer sistema estrutural consegue atingir uma resistência. Se eu preciso de um pilar que resista 100 toneladas, é perfeitamente possível resistir 100 toneladas com um pilar de concreto, geralmente concreto armado, né, mas concreto, de metálica, madeira, até de alvenaria tecnicamente é possível fazer um pilar, né, que atinge essa resistência. Ok, claro, vai ser peças de tamanho diferente e de custo diferente, essa é a questão, tá? E dentro da questão que é possível utilizar metálica e ainda assim economizar, sim, é possível questões de ser eficientes, mas não quando isso vai ser feito em peças comprimidas, que mal bem todas as paredes de uma obra vão estar primariamente com compressão e, claro, né, flexão pelo vento, mas com compressões consideráveis e não é o melhor sistema para suportar compressão porque é um sistema caro, ok? Todos os outros materiais são mais baratos para resistir compressão, digamos, o custo da resistência é menor, ok? O custo pela mesma resistência, tá? Bom, para compressão, claro, para tração não, mas para compressão sim. Próxima questão, mão de obra. Como é mais caro e é um sistema de nicho mesmo no primeiro mundo, a mão de obra da anglosfera, do leste asiático que eu estou falando aqui, vai ser
Japão principalmente, né, que ele é considerado parte do primeiro mundo, Japão, Coreia e tudo mais, ela está acostumada a trabalhar com madeira leve, tá? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália também estão acostumados principalmente a madeira leve, primeiramente. Logo, o custo da mão de obra é maior, por quê? Porque tem que contratar uma mão de obra especializada, ok? Igual no Brasil. Você quer construir uma casa de alvenaria no Brasil? Você encontrou um pedreiro, você sabe que ele vai saber levantar uma parede de alvenaria. Talvez não levante muito bem, mas todo pedreiro, para se dizer pedreiro, tem que saber levantar uma parede, ok? Lá nos Estados Unidos, todo carpinteiro, para ser carpinteiro, porque o profissional padrão é o carpinteiro, né? Tem que saber trabalhar com madeira, mas não necessariamente trabalhar com metálica, não necessariamente ter ferramentas para trabalhar com metálica, ok? Então o custo de deixar a mão de obra especializada é maior sempre, ok? E já no leste europeu, eles estão acostumados tanto com alvenaria quanto com madeira primariamente, ok? Tá? Um profissional de construção lá vai ter habilidade nessas duas áreas, ok? E quando estou falando mão de obra, ok, eu dei um exemplo do pedreiro e do carpinteiro, mas eu não estou falando só de quem vai executar a estrutura e as paredes. Não, estou falando de quem vai executar instalações, quem vai executar impermeabilizações, quem vai fazer o projeto. Por exemplo, se alguém for fazer uma impermeabilização de uma laje, naturalmente a pessoa pensa, o que é uma laje de concreto? Ok? Mas um deck de madeira, um deck com uma chapa USB exportado para estrutura metálica leve, não vai ter o mesmo tipo de impermeabilização. Ok? Quando for feita uma instalação elétrica em uma casa, aqui no Brasil, o pedreiro vai imaginar o quê? É uma parede de alvenaria. Lá nos Estados Unidos vai pensar o quê? É uma parede provavelmente de madeira leve. E ele vai levar ferramentas especializadas, né, para o eletricista fazer as instalações nesse tipo de parede. Ok? E também quem vai fazer o projeto. Tá? Por quê? Porque muito engenheiro no Brasil, e é muito engenheiro mesmo, sai da faculdade mal sabendo calcular concreto armado e trabalha só com isso e acha que engenheiro normal calcula concreto armado e daí casos especiais trabalha, é uma questão de nicho a ideia de trabalhar com metálica, pré-moldado, alvenaria estrutural, coisa do tipo, ok? Tanto que eu vi muito engenheiro falando, não, faço projeto estrutural, quantos prédios de alvenaria você fez? Nunca fiz alvenaria, só faço concreto armado. É comum, por quê? Porque o foco da engenharia no Brasil é concreto armado, né? Existe demanda em outras áreas menor, tá? Mas a oferta de engenheiros é muito menor, tá? Então é um nicho tecnicamente vantajoso, apesar disso, tá? Mas a questão é mais difícil encontrar engenheiros que projetam metálica leve no Brasil, ok? Tem poucos engenheiros que fazem isso, justamente porque o padrão do Brasil é só concreto armado, tá? E um dos motivos, eu fiz 2 projetos recentemente, né? Um ano passado, nesse ano, de metálica leve, foi por quê? Porque o cliente queria fazer em metálica leve e não achava outro engenheiro, ok? E ele falou, procurei por todo lugar, não tem engenheiro na minha cidade que faz metálica leve, aqui a gente só faz concreto armado, ok? Bom, próxima questão, termoacústica. Aqui eu estou dizendo por que eles não usam, tá? Por quê? Porque você vai ver um monte de gente dizendo, vendendo que tem que usar metálica leve por questões termoacústicas, e não, tá? Primeira coisa que, apesar de ser vendido como sistema de proteção termoacústica superior, comparado à madeira leve, a qualidade acústica é equivalente, ok? Madeira leve, metálica leve, 2 paredes com o mesmo tipo de isolamento, tá? Essa de rocha, de vidro, no caso, as 2 paredes com lã de rocha, 2 paredes com lã de vidro, por exemplo, tá? A qualidade acústica, né, vai ser praticamente a mesma, tá? E a térmica é inferior para o aço, ou seja, a madeira ganha do aço na questão térmica. Por quê? Porque aço é o melhor condutor de calor, ok? Então, ele vai transmitir mais rápido o calor, ele não vai isolar também uma obra, ok? Então, se estiver quente fora, vai estar quente dentro também, se estiver frio fora, vai estar frio dentro. A madeira é mais difícil o calor passar, então, consequentemente, ela tem uma qualidade térmica maior, ok? Agora, se eu for comparar uma parede de metálica leve com um revestimento isolante, ok? Contra uma parede de tijolo furado de meia vez com espessor 9 centímetros. Realmente ele não tem como comparar, tá? A qualidade termoacústica de uma parede de metálica leve contra tijolo furado de 9 centímetros, a parede metálica vence. Porém, nada impede trabalhar com alvenaria mais espessa ou maciça ou preenchida. No Brasil a gente tem cultura que parede tem que ser o mais fino possível, mas paredes espessas têm várias vantagens. Até tem um vídeo do canal sobre vantagens de paredes espessas, não vídeo agora, mas a questão é que se a gente compara uma parede de metálica leve contra uma parede de alvenaria de
largura nominal de 20, né, que seria uma parede de 19, a estrutura de 19, né, digamos, a alvenaria de 19, com a parede no final ficando com os 23, tá? Mas a questão é uma alvenaria de 19, que pode ser tanto blocos de 19, quanto tijolo maciço, né, daí é de fiada dupla, ok? Dois sistemas extremamente comuns no primeiro mundo, ok? E uma parede dessas vai garantir uma qualidade termoacústica equivalente a tanto madeira leve quanto metálica leve com revestimento, e a vantagem é que nem precisa aplicar revestimento, porque a própria parede é o revestimento tecnicamente, tá? E, além disso, apesar dela ter uma pequena desvantagem térmica, tá? Ser um melhor condutor de calor, ela tem uma maior massa térmica, então ela leva mais tempo até esfriar e mais tempo até esquentar. Ela, se o dia for quente e a noite for fria, ela vai manter o calor do dia durante a noite, ela vai manter o frio da noite durante o dia, ok? Essa é uma vantagem que a alvenaria tem por causa da massa térmica dela, que metálica ou madeira não tem. Então a gente não pode dizer que é vantajoso, melhor que a alvenaria. Não, é melhor do que tijolo de 9, tá? Mas a questão é, mesmo a alvenaria de blocos de 19, mesmo a alvenaria de tijolo duplo maciço, ainda é mais barata do que metálica leve, considerando os custos no Brasil, tá? E outra questão, que como a gente vai pensar mão de obra também, o custo da mão de obra no Brasil é bem menor, que é mais uma vantagem de não trabalhar com o sistema que economiza tanto mão de obra. Próximo, ventos fortes. Agora entra a questão. Um dos motivos de se trabalhar com metálica leve é que o aço ele tem uma grande resistência comparado à rigidez dele. Okay? Então, o que acontece, e comparado ao peso dele primariamente, o que acontece é o quê? Que quando ocorre um terremoto, como uma estrutura de aço é mais leve, na verdade a estrutura de aço é mais leve até que uma estrutura de madeira, ela vai ter esforços menores, o que é tecnicamente uma vantagem onde tem terremoto. Brasil não tem terremoto significativo. Deu um terremoto na escala 4 Richter, tá? Escala 4 Richter, dependendo do caso, você está caminhando, você nem percebe. Okay? Então a questão é, terremoto no Brasil é tão leve que a nossa norma fala o quê? Pode ignorar terremoto desde que você dimensione para o vento. Tá? Essa que é a questão. Tá? Porque se uma estrutura resiste vento, ela vai resistir terremotos mínimos que tem no Brasil, que está bem no meio de uma placa tectônica. Ok? E dentro da questão, contra vento, a gente não tem a mesma vantagem. Contra vento, estruturas pesadas levam vantagem. Por quê? Regra do copo descartável. Que é qual? Imagina que eu tenho uma mesa, um copo vazio e um copo cheio. Os dois copos descartável de plástico. Ok? Ocorre um vento. Qual que sai voando? O leve. Por que o pesado não sai voando? Porque tem que ser aplicada uma força muito maior para arrancar ele do chão, porque ele tem um maior peso, então vai ser mais difícil arrancar ele. Ok? É possível trabalhar com ancoragem na fundação para evitar isso. Tem problemas, né? É possível uma estrutura metálica de madeira resistir ventos fortes. Só é bem complicado e o custo aumenta drasticamente. Principalmente se, junto a essa metálica leve, está sendo usada uma fundação do tipo radier. Que muitos acham, e no Brasil é praticamente padrão, metálica leve, madeira leve, é sempre radier. É a ideia, sempre pensam isso. Okay? E na verdade, se a gente for ver primeiro mundo, muitas vezes é aplicado o quê? Sapata corrida ou viga estaqueada. Tá? E esses sistemas muitas vezes são até mais baratos do que radier, dependendo do tipo de solo, mas outra questão é que eles são muito mais eficientes contra ventos fortes. Ok? Se você viu o vídeo em inglês, um dos pontos de venda da alvenaria é justamente a maior resistência a tornados, ok? Tá? Lá, aquele vídeo que eu postei antes, eu falei de assistindo aquele Block Strong, o que eles falam é o quê? Uma parede de madeira, né? Além, claro, contra uma parede de madeira leve ou metálica leve funciona igual, contra uma de blocos de concreto, a parede de blocos de concreto é muito mais eficiente contra tornados, porque é muito mais difícil levantar uma parede desse tipo, ok? E tecnicamente paredes em CF, que é um sistema que também está crescendo no primeiro mundo, tem essa vantagem igualmente, ok? Paredes em CF são um sistema de parede estrutural que usa concreto igualmente, com as paredes de sanduíche, né? Isopor, concreto, isopor. Vai ter uma qualidade termoacústica melhor do que os outros tipos de parede. Tá? Se for pensar qualidade termoacústica, teria vendendo ICF, não metálica leve. Mas a questão é que, se for pensar em peso, tanto a alvenaria quanto ICF, os dois têm pesos similares. Ok? Claro, depende do caso, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais pesado, mas os dois estão lá, parede de 200, 250 kg por metro quadrado. Ok? Enquanto madeira leve, metálica leve é parede de 20 kg por metro quadrado. Ok? Então entra a questão que
Aqui tem um exemplo, tá? O furacão Michael, que foi um dos furacões mais poderosos da história, aconteceu em 2018, 2019, no número exato, uns 4, 5 anos atrás. Aconteceu ele passou pela Flórida, na cidade de Panhandle. E ele atingiu velocidade de vento maior do que 240 km por hora. Ok? No Brasil, a gente não chega a ter 240. Mas, se a gente for pegar a região sul, que é onde mais está crescendo tecnicamente esse tipo de sistema, madeira leve, metálica leve, tem boa parte da região sul onde o vento é 180 km por hora. É menos que 240? É, mas ainda é considerável. Ok? E quando esse furacão passou na cidade, o que aconteceu foi o quê? 54% das casas foram totalmente destruídas e 23% foram severamente danificadas. Ok? Tá? Somos dois, a gente sabe que 77% das obras sofreram muito com o furacão, tá? E os danos mais graves foram nas casas que estavam próximo à costa. Afinal, conforme o furacão vai entrando, ele vai perdendo força porque ele vai gastando energia para derrubar as casas, ok? Só que bem no centro da tempestade teve uma casa que ficou de pé praticamente sem danos. Por quê? Tá? E entre a questão, ela foi construída quase na costa e sem danos. A gente vê aqui, ó, um monte de lote aqui destruído, arrancado, aquele caso aqui, o material desse terreno foi lá para parar em outro terreno, ok? As obras aqui próximas todas estão arrebentadas, tá? E de conforme vai indo para obras longe, a gente consegue ver alguns prédios em pé, tá? E aqui tem uma casa em pé, mas ela está bem mais longe, ok? E ela tem alvenaria, a gente percebe a alvenaria aqui, que é um sistema pesado também. Mas a questão é, essa casa aqui bem no meio foi construída de CF, no meio de centenas de casas de madeira e metálica leve, e ela ficou em pé sem problemas. Por quê? Porque quando a gente tem um sistema que é 10 vezes mais pesado, o vento tem que aplicar 10 vezes mais força para levantar ela, ok? Então é muito mais difícil com retração e a obra cair para cima, que é o que acontece com estrutura leve. Tá? Próximo, durabilidade. Uma das principais vantagens de alvenaria é não sofrer problemas de corrosão. Ok? E aqui eu estou comparando com a alvenaria porque é o sistema mais comum no Brasil. Apesar de muita gente dizer que está fazendo casa de concreto armado, na prática está fazendo alvenaria amarrada. Bom, e praticamente toda obra com mais de um século, a gente vai ver. Imagina que você está numa obra do século XVIII. Hoje em dia, hoje você vai entrar numa casa do século XVIII. Que sistema estrutural tem a casa? Quase certo que alvenaria. Talvez madeira, mas é muito raro. Tá? Ainda mais em regiões quentes, é muito raro que a madeira dure tanto. Tá? O concreto armado dura menos que a alvenaria, mas a alvenaria tem obras com mais de 1000 anos que estão de pé até hoje de alvenaria. Tá? Concreto tem menor durabilidade porque ele é armado. Okay? Na verdade, se for pensar concreto armado, o problema da durabilidade não é no concreto, é no armado. Porque os romanos fizeram concreto há 2000 anos atrás e as obras estão de pé, algumas, né, até hoje. Mas o armado tem o problema que o vergalhão dentro, o aço dentro corrói. Okay? E se não tiver espaçador adequado, ou se tiver em regiões de grande corrosão, tipo próximo à costa, ou regiões de produção de químicos pesados, vai ter uma durabilidade pequena, tá? E além da corrosão natural do aço, vou pensar, ok, concreto armado tem aço dentro, que pode corroer, metálica leve tem aço também, pode corroer, elas por elas, não é. Por quê? Porque um vergalhão de 10, por exemplo, se ele perder 1 milímetro, ok, ele ainda é um vergalhão de 9. Agora, que 9, ok, eu perdi 19% da área, mas ainda assim eu tenho um vergalhão lá. Se eu tenho um perfil de metálica leve e ele perde 1 milímetro, eu não tenho mais o perfil, porque o perfil tem menos que 1 milímetro geralmente, ok? Mas tem regiões que trabalham com 1.2, ok, foi de 1.2 para 0.2. Ele não tem espessura nem de uma telha mais quando sacrifica 1 milímetro, entendeu? Então, ele corrói em menos tempo, porque ele é muito fino. Tá? Por mais que ele seja galvanizado e tudo mais, ele não tem a proteção do concreto, né? Então quando ele começar a corroer, ele corrói rápido, reduzindo a durabilidade. E metálica leve é combinado geralmente a fechamento de gesso ou OSB, que também não vão ter uma durabilidade de centenas de anos, porque o OSB mal bem é madeira, ok? E a madeira tende a degradar, além de, claro, risco, né, de madeira poder atrair cupins e outras coisas, tá? Porque é um material orgânico. Entendido? Apodrecer também, tem vários problemas que a madeira tem, por exemplo, que a alvenaria não teria. Né? Então você vai dizer, tá, então não faz sentido metálica leve? O que não faz sentido é utilizar a metálica leve porque você acha legal metálica leve, ou usar a metálica leve porque você acha que metálica leve é melhor que todos os outros sistemas. Isso é maluquice, não é, tá? Agora, se você analisou a situação, conferiu e verificou, não, nesse caso compensa a metálica leve, beleza, aí pode ser viável, desde que você tenha feito uma análise de custos.
Tá? E para a gente saber quais casos pode ser viável, a gente vai analisar em quais casos metálica leve é padrão do primeiro mundo. E aqui entra a primeira questão, uma das principais aplicações que metálica leve pode crescer, que não é aplicado muito no Brasil, mas que pode crescer, é vedação em obras altas. Ou seja, usar paredes de gesso ou drywall. Né? Que, ok, são vedação, não é estrutural, não importa, ainda assim é um ramo que pode crescer. Né? A estrutura interna ainda é de aço, né? E as placas podem ser internas e tudo mais, externas ser de gesso ou DSB, mas ainda assim é de aço interno. Então entra como metálica leve porque usa perfis de metálica leve. E isso reduz consideravelmente o peso. Ok? Se você vai pegar uma obra que tinha parede de alvenaria e troca para paredes de metálica leve, a gente consegue tranquilamente reduzir 300 kg por metro quadrado da fundação. 30% do peso da fundação é tranquilo, dependendo do caso até mais. Né? Isso, claro, combinado do sistema estrutural de pilares. Né? Porque se eu estou fazendo um sistema estrutural de alvenaria estrutural, eu não posso tirar a parede de alvenaria estrutural. Ok? E comparado com parede de alvenaria estrutural, metálica leve vai ser bem mais cara, pondo não compensar a redução de peso. Mas se a gente for pensar de parede de vedação, a metálica leve ganha em reduzir muito peso. Próximo, vedação em obras comerciais. Igual obras residenciais, obras altas, né? Obras comerciais têm a vantagem só de usar paredes de gesso ou de drywall, mas por outro motivo, que é o quê? Que uma pessoa aluga uma sala comercial e outra pessoa aluga a mesma sala, cada uma vai colocar escritórios de tamanho diferente, divisórias diferentes, e aí instalar uma divisória, ainda mais sabendo que é temporária, é muito mais eficiente usando metálica leve, tá? Porque é muito mais fácil desinstalar depois essas divisórias internas. Se fosse, por exemplo, uma divisória de madeira leve, seria possível desinstalar, mas não teria a mesma facilidade. Se fosse de alvenaria, seria extremamente difícil. Além disso, o peso da alvenaria teria que ser instalado da laje para distribuir esses esforços e seria muito mais caro. Já no caso de paredes de gesso, paredes de drywall, o peso da parede é menor do que a carga média por metro quadrado da obra. Okay? A gente vai pensar sobre a carga do escritório, 200 kg por metro quadrado. Uma parede 10 tem 20 kg por metro quadrado. Então, o que acontece? Que o peso da parede é o peso geral do escritório. Okay? Apesar da norma exigir consideração de uma carga adicional pequena, tecnicamente nem seria necessário. Ok? Porque é muito pouca carga. Próximo, vedação em obras de alto padrão. Mesma questão que acima, mas no caso de clientes que eles não se decidiram em um layout ou são indecisos, ou onde o cliente vai decidir depois que a obra está pronta, depois que ele comprou a obra pronta. E isso foi uma das obras que eu fiz metálica leve, foi justamente isso, né? Interno metálica leve, né? Mas a estrutura externa ainda trabalhou concreto armado e alvenaria estrutural, que é um cliente que estava querendo fazer um sobrado, né? Só que ele sabia onde ia colocar as paredes e a esposa dele também sabia, só que ela ia colocar a parede em posição diferente. E daí o pai dele, que também ia morar com ele, também sabia, só que ia construir a parede em outra posição. E daí cada um tinha uma ideia de onde colocar a parede e o arquiteto tinha outra ideia de colocar a parede. E eles não se decidiam, então eu falei o quê? Vamos fazer a estrutura e depois você se decide do jeito que você quiser fazer a parede e faz parede de metálica leve. Vai ser muito mais eficiente, porque depois você pode mudar à vontade essas paredes, porque elas são leves. Ok? Isso é uma vantagem que a gente pode ter. Próximo, áreas com restrição de carga. Um mezanino de um shopping existente é a principal questão, né? Muitas lojas estão situados no mezanino de um shopping e eles querem fazer um mezanino. E, geralmente o shopping tem regulações que limitam a quantidade de cargas. Tipo, o mezanino pode ter no máximo 10 toneladas ou 1,5 toneladas por pilar. Okay? Ou alguma outra coisa do tipo. E daí a gente tem um limite de 10 toneladas e eu vou fazer uma laje de concreto que vai ter um peso considerável, ou fazer pilares de vigas de concreto vai ter um peso considerável. Metálica leve tem essa vantagem de reduzir drasticamente o peso. Ok? E além disso, a gente consegue maximizar, né, conseguir colocar o máximo de carga acima tranquilamente. E próxima questão, que é uma vantagem, é quando o cliente não se importa com o custo. Porque se o cliente não se importa com o custo, ele quer metálica leve, ok. Né? A gente vai seguir aquela regra da Ferrari. Eu tenho um cliente que quer comprar uma Ferrari, mas eu falei para ele que o Uno é mais barato. Se ele comprasse um Uno 93, é mais barato que uma Ferrari. Mas ele não me escuta, ele quer comprar uma Ferrari. Ok, se ele quer comprar uma Ferrari e ele está disposto a pagar por uma Ferrari, aceita que ele vai comprar uma Ferrari. Ok? E por questão final, apesar da aplicação limitada, ainda é um sistema que está crescendo no Brasil. Ok? Não vai ser um sistema comum, mas vai ser um sistema que vai ter seu nicho. Ok? Que vai ter a sua área de aplicação, e já tem a sua área de aplicação que está aumentando. E, mesmo sendo pequeno, existe demanda e pouca oferta.
ok? Igual eu falei, é difícil encontrar um engenheiro que realmente dimensiona alguma coisa além do que o Iberic deixa, né? E se você pretende se adaptar a esse mercado para conseguir mais clientes e aprender a dimensionar na prática esse sistema, eu abordo no curso abaixo, né, que é o curso misto, né, pacote de metálica mais parede estrutural. Por que eu não coloquei dentro de um curso específico? Por quê? Porque o engenheiro, para dimensionar metálica leve, ele tem que saber dimensionar metálica primeiro, né, porque a metálica leve é um nicho de metálica, e ele tem que saber dimensionar um sistema de parede estrutural, porque mal ou bem, metálica leve segue o mesmo princípio de parede estrutural. Ok? E daí nesse vídeo, nesse curso, né, além de todo o curso de metálica, além do curso da parede estrutural, você ganha também o módulo de metálica leve, onde eu abordo como mesclar isso aqui e trabalhar com o sistema de metálica leve e quando que pode ser eficiente, tá? Esse curso está disponível no meu site, que pode ser acessado pelo Linktree, que tem um dos meus lados aqui, né? E também está na descrição do vídeo e também tecnicamente está na bio do Instagram, beleza? Mas por enquanto é isso, só lembro que metálica leve não é o sistema estrutural do primeiro mundo, ok? Se a gente fosse pensar no primeiro mundo, pensaria madeira leve ou alvenaria mais madeira, ok? E se alguém está querendo te vender que não tem nenhuma desvantagem e que é um sistema perfeito, a pessoa está querendo te vender, beleza? Mas por enquanto é isso,